Fala em 20 minutos? Crê não? 20 minutos? E em 1 hora? Que benção. Pode ser 20, pode ser 1 hora. Glória a Deus. Quero agradecer a presença dos nossos pastores, pastor Valmir, pastora Sueli, que Deus abençoe. Vieram de surpresa hoje, né? Espiar a terra, veio olhar para ver como é que está. Deus abençoe. O casal aqui é o pastor Sueli, a pastora Sueli. O pastor Valmir e a pastora Sueli são da primeira igreja batista Ebenezer, eles são os pastores do campo de Sarandi. Fique de pé comigo, irmãos. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Eu vou ler um versículo só. Melhor, 2 versículos. Marcos capítulo 9, versículo 23 e versículo 24. Eu queria falar sobre esse assunto com a igreja, que eu tenho percebido e já foi falado aqui no começo, pelo irmão Eriton, diácono Eriton. Eu queria complementar algumas coisas e falar com os irmãos a respeito de fé. Ele tocou num assunto muito importante, que é fé. Como Deus tem falado comigo nestes últimos dias, e a hora que ele viu ali mexendo no esboço, ele falou: pastor, eu vou falar sobre isso também. Eu falei: amém, glória a Deus. Fé, precisamos de fé, irmãos. Capítulo 9, versículo 23, está dizendo assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, preste atenção nisso, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Viu que resposta interessante que ele deu? Né? Parece que não tem nexo, né, o finalzinho da resposta. Ele diz: eu creio, Senhor, mas de repente ele para e fala: ajuda a minha incredulidade. Podemos assentar no nome de Jesus? Aplauda o nome do Senhor, que merece glória e honra. Amados, eu tenho percebido como que o inimigo tem semeado dúvidas no nosso meio. Como que o inimigo tem semeado dúvidas. Aprenda uma coisa: tudo que é semeado no meio do povo de Deus que não presta, é o inimigo que semeia. Você já ouviu a parábola do joio e do trigo? A Bíblia diz, pastor Valmir, que enquanto o dono da lavoura dormia, o inimigo vai lá e semeia joio. Enquanto o dono da lavoura dormia, o inimigo vai lá e semeia o joio. E aí depois que foi semeado o joio, irmãos, como é que arranca? Porque joio e trigo é igual. Se você pegar um joio e pegar o trigo, olhando, quem não conhece, acha que é uma coisa só. Qual que está a diferença? No que o trigo produz. Trigo tem semente, joio não tem. Joio só tem palha, mas a aparência é a mesma. E eu vi um réus de um camarada falando algumas coisas na Bíblia, e distorcendo a Bíblia com tanta facilidade, e provocando os cristãos, e lançando dúvida no meio do coração do povo de Deus. E eu fiquei abismado com aquele vídeo. Ele pegou uma fala de Jesus, aquela fala que Jesus disse assim: qual é o pai que, se o filho lhes pedir pão, o pai vai dar serpente? Aí o camarada pega este texto de Jesus e fala: Jesus falou que o pai bom sabe dar boas coisas, nenhum pai vai dar serpente no lugar de pão. Mas daí o cara olha e fala: mas foi o que Deus fez com o povo no deserto. O povo pediu pão e Deus mandou serpente. Aí a pessoa que não conhece a palavra de Deus, vê um réus desse, já começa a semear do que no coração dele? Dúvida, realmente. Como é que Jesus fala que o pai que é bom sabe dar boas coisas, e no Antigo Testamento o povo pede pão e Deus dá serpente para o povo? Parece que Jesus está falando uma coisa contra Deus.
Parece que o Deus do Antigo Testamento é carrasco e o Deus do Novo Testamento é bonzinho, como que se tivesse vários deuses. É um só, é o mesmo. E quando eu vi aquele vídeo, Deus despertou algo no meu coração. Prega para a congregação que você pastoreia sobre fé. O inimigo está aí, irmãos, lançando dúvida nos nossos corações. O inimigo usa redes sociais. O inimigo, ele usa o YouTube, ele usa vídeos curtos como este que eu acabei de citar para vocês, para lançar dúvida, semente de perversidade. E o que nós devemos fazer? Batalhar pela nossa fé, lutar pela nossa fé, se esforçar na luta diária pela fé. Se tem uma coisa que atrapalha o agir de Deus no nosso meio, é a ausência de fé. Se tem uma coisa que faz uma igreja minguar, falir, é a ausência de fé. Se tem uma coisa que impede Deus de curar, de fazer milagres, de abrir portas, não é o diabo, não é o demônio, não é a macumba, não é a magia negra, não é nada disso, é a falta de fé. É o que nós acabamos de ler aqui. Se você ler a história toda, você vai descobrir que o homem que está falando com Jesus é um pai que tem um filho endemoniado. Em Mateus ele é chamado de lunático, mas aqui em Marcos ele é chamado de endemoniado. Tinha um espírito mudo. Aquele espírito não deixava o menino falar e não deixava o menino ouvir. O pai, sem saber o que fazer, chama os discípulos de Cristo, para que os discípulos possam fazer alguma coisa. E o texto diz que os discípulos vão expulsar e não conseguem, e sai e não sai, e sai e não sai. E a Bíblia diz que de repente chega Jesus, tinha acabado de descer do monte da transfiguração, e quando ele vê aquele alvoroço, o pai do menino imediatamente se dirige a ele e diz: mestre, eu trouxe meu filho para que os teus discípulos curassem, e eles não puderam curar o meu filho. Jesus vai exclamar, Jesus vai dar uma bronca nos discípulos. O que Jesus vai dizer? Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Olha o que Jesus está dizendo. Ele está associando a incredulidade com a perversidade. Jesus não está falando apenas para a multidão, Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus não está falando para os de fora, Jesus está falando para os de dentro. Ó geração incrédula, perversa, até quando eu estarei convosco? Deixa eu lhes dizer uma coisa, irmãos, não deixa, em nome de Jesus Cristo, a dúvida entrar no teu coração. Não deixa, em nome de Jesus Cristo, a frieza tomar conta da tua vida. Não deixa a incredulidade dominar você. Pastor, eu estou cansado de ver palhaçada por aí, eu estou cansado de ver falsas profecias, falsas curas. É verdade, isso é o inimigo semeando incredulidade no nosso coração. Só que tem um detalhe: eu acredito na Bíblia, e a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, glória a Deus, é o mesmo hoje, aleluia, e será eternamente. Quem trouxe um glória aí? Não deixa a incredulidade tomar conta de você, porque a incredulidade vai te engessar, a incredulidade vai te afastar de Deus. É impossível você ter um relacionamento com Deus sem fé. Só existe uma exigência para você se aproximar de Deus. O escritor aos Hebreus ensina qual que é? É necessário, é uma necessidade que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como assim? Se você não crê, você não se aproxima de Deus. Por que o inimigo quer lançar frieza no teu coração, dúvida no teu coração? Para minguar você, para paralisar você, para destruir teus projetos, para você não acreditar mais na palavra de Deus, para você não viver coisas que Deus tem para a tua vida, para você não alcançar aquilo que Deus tem, porque a falta de fé impede Deus de fazer muitas coisas. Pastor, mas Deus não é soberano, Ele não faz tudo o que Ele quer? Ele faz tudo o que Ele quer, quando Ele quer, só que no relacionamento entre Ele e o seu povo, Ele deixou uma lei: vocês têm que crer.
Vocês têm que acreditar. Vai deixar a dúvida ficar no teu coração? Olha o que a dúvida está fazendo no meio do povo de Deus. Olha a geração que a gente vive. Olha o que está acontecendo conosco. O que é isso? Dúvida, frieza, incredulidade. O irmão falou aqui que um paralítico andou, a gente não teve coragem nem de dar glória a Deus. O cara falou que um paralítico andou na frente dele. A gente... Será mesmo? Não estava lá para não poder ver? Será que isso aconteceu? O que é isso? O inimigo ama essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O inimigo não quer que você tenha fé, nem nele. Se você não puder acreditar nem nele, ele vai dormir e acordar em paz, porque ele não quer que você creia nele. Quem exige fé é o Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus Cristo, irmão, a incredulidade vai sair do teu coração. Eu não vou gritar para você dar glória, eu vou repetir. Em nome de Jesus Cristo, a incredulidade vai sair do meu e do teu coração. E você vai começar a olhar para as pessoas e dizer: Jesus é o mesmo, na autoridade do nome de Jesus. Espírito imundo, sai. Enfermidade, sai. Paralítico, levanta e anda em nome de Jesus. É isso que Deus quer de você. Se você tem fé para isso, levanta a tua mão e recebe esta palavra. Não deixa a incredulidade tomar conta do teu coração. Aqui outra, e a incredulidade não é ausência de milagre. Porque quem está com incredulidade aqui é os discípulos de Jesus. Eles viam Jesus fazer milagre todo dia. Eles viram Jesus andar em cima da água. Eles viram Jesus ressuscitar morto. Mas aqui não tem fé para expulsar o demônio. Aí as pessoas não lêem o texto direito. Aí eles vão perguntar para Jesus assim, ó: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus fala assim: esta casta, repetem comigo, esta casta. Eles já tinham saído de perto do menino e a Bíblia diz que eles tinham entrado em casa. Ele diz, esta casta, ele não diz aquela casta do menino, ele diz esta, qual? Que está em vocês. Não entendeu não, né? Esta casta de demônio, que tipo de demônio? Que provoca incredulidade, só sai com jejum e oração. Não é o jejum que expulsa demônio. Não, o que é que expulsa o demônio? O jejum te ajuda a ter mais fé. É isso que Jesus está dizendo. Quando você ora e jejuma, a sua fé aumenta. Glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo, por causa da incredulidade de vocês, esta casta, o que é casta? É uma espécie de demônio. A gente pensa que casta é multidão. Não, multidão é legião. Casta é uma espécie. Você conhece cachorro? Tem raça, não tem? Pinscher, Pitbull, é mais ou menos isso. É uma espécie de demônio que só sai com oração e jejum. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Vocês têm que orar mais, vocês têm que jejuar mais. Para quê? Para a fé de vocês aumentar. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão, não, como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda, é como o grão de mostarda. O que acontece? Quando o grão de mostarda é lançado, ele é pequenininho, o grão de mostarda, mas ela vira uma das maiores árvores. É isso que Jesus está dizendo. Oração, jejum, faz como o grão de mostarda. Começa pequeno, mas vai terminar grande, no nome de Jesus. Recebe esta palavra. A incredulidade não vai dominar a tua vida. Não vai, em nome de Jesus de Nazaré. Porque se Jesus estivesse elogiando a pouca fé, ele estaria entrando em contradição com o que ele falou lá na frente. Ele não está dizendo que a gente tem que ter fé igual o grão de mostarda, pequenininho. Ele está dizendo que a gente tem que ter fé como o grão de mostarda, que cresce, que aumenta. Você está entendendo? O grão de mostarda é pequenininho. Quem já viu uma semente de mostarda? Dizem que passa no fundo de uma agulha, dependendo do tamanho da agulha. Tão pequenininho que é. Mas quando você planta, ela cresce. Fica a maior das hortaliças. Então Jesus está olhando para aqueles discípulos e está dizendo, ó, em vocês tem muita incredulidade. Mas pastor, sabe por que a gente não crê mais? Porque a gente vê pouco milagre. Não, não é isso. Porque eles viam milagre todo dia e não cria. Você sabe o que é Jesus chegar na porta do cemitério e olhar para um sepulcro lá e ter um cara que faz 4 dias que está enterrado? Não é 4 dias de morto, é 4 dias de enterrado. Tem detalhes na Bíblia que a gente não percebe. É 4 dias de enterrado. Não é 4 dias de morto, 4 dias de enterrado. Aí Jesus olha
chora por causa da incredulidade deles e diz assim: Lázaro, oh meu Deus do céu, o que é isso? Sai para fora, glória a Jesus. Imagina se Jesus tivesse falado morto, sai para fora, meu Deus, o cemitério inteiro levantava. É por isso que ele falou: Lázaro, o resto fica quietinho, Lázaro, vem para fora, aleluia. É isso que eu estou lhes dizendo esta noite. Deus quer te dar fé. A incredulidade é um veneno para quem é crente. A incredulidade te afasta de Deus. Se eu continuar na minha incredulidade, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Só que detalhe, no decorrer da história, Jesus descobre que não é só os discípulos que têm incredulidade, porque ele vai conversar com o pai do menino. O pai do menino chega reclamando, seus discípulos não puderam expulsar. Aí ele repreende os discípulos: incrédulos, perversos, até quando eu vou estar com vocês? Aí Jesus, quando o demônio vê Jesus no menino, o menino começa a estribuchar no chão. A Bíblia diz que ele começa a ranger os dentes, começa a espumar pela boca. E a história do menino é essa: desde a infância dele, ele é possuído por um demônio que joga ele no fogo, que joga ele na água, e ele foi mirrando. O texto diz que ele está secando, ou seja, era um espírito maligno que estava matando aquele menino. E quando Jesus vai entrevistar o pai, Jesus é Jesus, né? Ele podia bater só nos discípulos, porque a gente só bate nos discípulos. Mas Jesus conversa com o camarada e fala assim: desde quando que ele está assim? Desde a infância, mestre, desde pequenininho. De vez em quando o demônio pega ele, ele cai no chão, se arrebenta e o demônio quer destruir ele, mestre. Olha o que o cara vai falar para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus devolve na mesma proporção: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Aí aquele que nós lemos, aí o texto diz que ele em lágrimas, falou: eu creio. Mas aí vem a humanidade dele: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho uma fraqueza, o que eu não consigo crer totalmente. Eu tenho uma fraqueza, na mesma hora que eu creio, o texto nem acabou, já não estou crendo mais. Ele também não acreditava na cura do filho. Não era só os discípulos, não. E eu vim profetizar para a tua vida que tem situação que nem você acredita mais. Você olha para alguém de dentro da tua casa e é tão difícil, é tão árduo, que você diz: não é possível, não tem como resolver. E Deus te trouxe para ali dizer: há esperança, há esperança, há esperança. Existem momentos que nem a gente acredita no milagre. O pai do menino é o filho dele, gente. Qual é o pai que não crê no filho? Qual é a mãe que não bota fé no filho? O amor de uma mãe, o amor de um pai é comparado ao amor de Deus. E o pai está dizendo: me ajuda, eu creio, mas me ajuda porque eu sou incrédulo, eu não consigo acreditar mais, porque eu estou desde pequenininho, desde novinho eu vejo ele sofrer desse jeito. Desde novinho o demônio tenta matar ele, e agora a única esperança era os teus discípulos, eles não puderam fazer nada, porque quando junta incredulidade com incredulidade dá o quê? Fracasso. Sabe o que Deus estava falando no meu coração? Eu falei: meu Deus, qual foi o resultado da incredulidade, pastor Valmir? Foi aí que prolongou o sofrimento do menino. Já era para o menino ser curado na primeira vez que os discípulos oraram para eles, mas não, continua sofrendo, porque incredulidade. A incredulidade prolonga o teu sofrimento. A incredulidade lança os teus projetos para longe. A incredulidade faz com que você vivencie momentos de dor mais tempo. O sofrimento é prolongado para quem é incrédulo. O sofrimento aumenta para quem é incrédulo. Enquanto está aquela discussão entre Jesus, os discípulos e o pai, quem é que está sofrendo? Menino. Quem é que está se batendo? O menino. Quem é que está espumando pela boca? O menino. A incredulidade paralisa. Olha o que o texto diz. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 13, versículo 58, que Jesus não realizou mais milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Ou seja, aquela cidade deixou de viver muitos milagres por causa da dureza do coração. Nós não vamos cometer este erro, nós vamos viver todos os milagres que Deus tem para a gente viver. Nós vamos alcançar tudo que Deus tem para nós alcançar. É nós quem decidimos através da fé na vontade soberana de Deus.
O texto diz de Mateus que Jesus não pôde fazer mais milagres, irmãos, porque o povo era incrédulo. Porque Nazaré era a cidade onde Jesus cresceu, e quando eles viram Jesus chegando, ele falou: mas esse não é o filho do José? Não é o filho do carpinteiro? Como é que ele fala isso? Como que ele está fazendo esses milagres aí? Aí ele teve que parar de fazer milagre ali, porque a incredulidade do povo impediu ele. Ô irmão, o que você está deixando de viver por causa dessa incredulidade do teu coração? E eu vou falar algo para você aqui, hein? Fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Fé é atitude. Diga para o teu irmão, é atitude. Não é sentimento não. Fé não é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você está torcendo para dar certo, não é fé. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, porque vai dar certo, aí você está torcendo. Fé não é fé na fé. Quem entendeu? Não entendi. Não é fé na fé. Eu não tenho fé na fé. Não. A fé não é o meu Deus. Eu tenho fé em Deus que pode realizar um milagre. Glória a Deus. É assim, você acredita no milagre? Não, eu não acredito no milagre. Eu acredito no Deus que faz o milagre. O milagre não é o meu Deus, porque se Deus fizer milagre, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua Deus. Glória a Jesus. Então eu não tenho fé na fé. Eu não tenho fé no milagre. Eu tenho fé no Deus que pode estender a mão e mudar a minha vida. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Para a gente acabar, por onde é que vem a fé, pastor? Não adianta eu falar só da incredulidade e não explicar para vocês. De onde é que vem? Como é que eu faço para ter fé? Jesus explicou um caminho, como o irmão Hélito falou aqui: oração e jejum. A oração e o jejum vai aumentar a tua fé. A oração e o jejum aumenta a tua fé, produz fé. E Jesus falou que quem tem fé pode olhar para uma montanha e dizer: montanha, sai da minha frente. Ô glória, vai para lá. Por quê? Porque eu estou passando. Glória a Jesus. É isso que Jesus falou. Montanha pode cair fora. Eu não sei qual que é a montanha, mas tem. Às vezes tem um monte de montanha na nossa caminhada. Aí quem tem fé olha para ela e fala: é agora. Você vai sair da minha frente e o meu caminho vai estar livre. Glória a Deus. É isso. Jesus está dizendo. Qual que é a base para a gente poder aumentar a nossa fé? Orar, jejuar. Segundo, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra, mais fé vai ter no teu coração. Quanto mais você lê a palavra, mais fé vai ter no teu coração. Quanto mais você estudar a Bíblia, mais fé vai ter aí dentro, porque a fé vem pelo ouvir. Mas agora eu te faço uma pergunta: se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem por onde? Pelo ouvir também. Tem texto na Bíblia que mostra que as pessoas foram contaminadas por incredulidade quando começaram a ouvir pessoas pessimistas. Números capítulo 13 e capítulo 14, lê lá quando chegar na tua casa. Moisés falou para os espias: vai ver a terra, se a terra é boa. Foi 12, foram os 12 lá. Chegou lá, viu que a terra manava leite e mel, terra boa, produtiva. Mais 10 dos 12 volta com uma visão negativa da terra e fala: a terra é boa, mas tem gigante, a gente nunca vai conseguir entrar nela. Deus devia ter matado a gente no deserto, ou devia ter deixar a gente morrer no Egito. Como que Deus traz a gente para essa terra aqui se tem um monte de gigante? E a Bíblia diz que apenas 10 pessoas conseguiu inflamar o povo todo, e mais de 600 mil pessoas começaram a murmurar. Por quê? Começaram a ouvir quem não devia. Quem é que você está ouvindo? Lembra de Jesus indo para a casa de Jairo? Cura a mulher do fluxo de sangue, depois continua. Quando está chegando perto, chega alguém da casa de Jairo: Jairo, oi, pode deixar Jesus aí porque tua filha já morreu. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Não temas, creia somente. Se ele para ouvir o recado de quem estava vindo da casa dele, ele ia falar: Senhor, teria chance se ela estivesse viva, mas agora ela já morreu, pode voltar a pregar.
e eu vou lá preparar o enterro. Mas Jesus olhou dentro do olho dele e falou: você vai acreditar em quem, Jairo? Glória a Deus. Na notícia de quem chegou de lá, ou na notícia de quem está aqui com você, o Deus Todo-Poderoso? Aleluia. Eu vim dizer para você: para de ouvir o que não presta, em nome de Jesus Cristo. Saia do meio de pessoas que só tem palavras malignas para falar para você. Não, eu sou maduro nada. Tudo aquilo que a gente ouve diariamente nos influencia, diretamente ou indiretamente. Repito, tudo que você ouve todos os dias te influencia, diretamente ou indiretamente. Se você parar para ouvir os mensageiros da casa de Jairo, você deixa Jesus no meio do caminho. Mas se você parar para ouvir a palavra de Jesus, você acredita nele e diz: eu vou até o fim. O meu milagre está nas mãos de Deus. E faz tempo que eu não falo isso, e eu quero falar para vocês: tudo aquilo que Deus prometeu para vocês está de pé, está de pé, está de pé. Você pode jogar a mão em cima e dar um glória, aleluia. Como é que a gente faz, pastor? Para de ouvir qualquer coisa. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, escute a Bíblia. Peça conselho para pessoas de Deus. Para de emprestar seu ouvido não é pinico. Para. Aquilo que as pessoas falam contamina o nosso coração. Se eu começar a contar piada aqui, todo mundo vai rir. Você viu como que influencia? Se eu começar a contar uma história triste aqui, botar um fundo musical bem meloso, todo mundo chora. Por quê? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, influencia a gente. Aí por onde vem a incredulidade? Ouvir quem não presta. E o que mais tem hoje é pessoas que estão ali para disseminar a incredulidade no teu coração. E sinto em dizer, no meio de mestres, no meio de ensinadores, a gente está vendo pessoas aí que está vindo com uma teologia meio ensaboada, gelada, congelante, que você sai de lá terrivelmente incrédulo. Você entra lá crente, sai de lá engessado. Agora eu alcancei o conhecimento, a minha intelectualidade resplandeceu. É o diabo na tua mente dizendo: isso mesmo, não crê mesmo não acontece isso, não acontece aquilo. Aí vivemos naquela vida mesquinha, miserável, sem a graça de Deus, sem o poder de Deus. E Deus te traz daqui para te dizer: isso não vai te pegar, em nome de Jesus. Eu não estou pregando contra o estudo, porque eu estudo. Eu não estou pregando contra a formação, porque eu também tenho. Eu estou dizendo que nós temos que acreditar no que está escrito. Glória a Deus. Se a Bíblia diz que Jesus cura, Ele cura. Se a Bíblia diz que Jesus salva, Ele salva. Se a Bíblia diz que Jesus liberta, Ele liberta. Quem acredita nisso, fica de pé comigo, aplaudindo a Jesus de Nazaré. A incredulidade impede a gente de viver muita coisa, mas a fé vai te levar a lugares extraordinários. A fé vai fazer você tocar, viver, sentir coisas extraordinárias. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, o que eu faço então? Porque de vez em quando eu sou meio incrédulo. Você acabou de ler o texto aqui, o homem foi sincero com Jesus. É bom ser sincero com Jesus, irmãos. Eu não queria esconder dele. Ele falou: eu creio, mas depois ele corrigiu: eu não creio muito não. Eu creio, mas me ajuda. Sabe aquele crer sem crer? Aquele crer sem acreditar? Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Mas ele pediu com lágrimas. Por quê? Porque era uma fraqueza dele. Você está entendendo? A dúvida daquele homem não era comum, era uma fraqueza que ele tinha. Ele não conseguia crer. Aí Jesus olha para o menino e fala: espírito maligno, sai da vida dele. E o detalhe é esse: Jesus falou: nunca mais volte. Oh meu Deus do céu. É Jesus dizendo: eu estou expulsando, pastor, mas não é daquele tipo de coisa que a gente expulsa um dia, no outro dia o cara está pior. Não, Jesus estava dizendo: eu vou fazer um milagre completo na vida dele. Sai e nunca mais volte. E não vai voltar mesmo não, no nome de Jesus, porque tua casa não está vazia, tua casa está cheia do Espírito Santo de Deus. A tua casa não está esperando um antigo morador, a tua casa já tem dono. Jesus já chegou aí, já entrou. Glória a Deus, aleluia. Você acredita nisso? Eu quero orar com você agora neste momento.
Pega na mão do teu irmão, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Eu quero que você seja sincero com Deus agora. Eu quero que você seja sincero, eu quero que você fale com Ele agora. Fala com Ele, fala que às vezes você não acredita tanto assim. Pode falar, pode falar. Diga para Ele que aquilo que Ele te prometeu, você não está com tanta fé para tomar posse ainda. A tua fé ainda está pequena, a tua fé ainda está em fase de crescimento. Glória a Deus. Fala com Ele aí, porque Ele é misericordioso, Ele pode te ajudar. Ele acabou com o sofrimento do menino, acabou com o sofrimento do pai, e no nome de Jesus, enquanto você está orando, eu profetizo na tua vida, tua família vai receber o toque de Deus, tua família, tua casa vai receber o toque de Deus, no nome de Jesus. Os teus filhos receberão o toque de Deus, no nome de Jesus. Eu quero que você procure na sua memória que alguém que está dando trabalho, alguém que não vem para a igreja, alguém que está possuído por demônios, alguém que está na vida errada, pregressa. E eu quero que você ore por ele agora, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta noite. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos, Deus, que para combater a incredulidade, Pai, é orando, é jejuando, é ouvindo a Tua palavra. Deus, a Tua palavra nos mostra a respeito dos heróis da fé, homens que apagaram a força do fogo, homens que enfrentaram leões, que enfrentaram açoites, que enfrentaram a morte. Eles tinham fé para superar todas estas coisas, e eu venho aqui dizendo no nome de Jesus, que o Senhor irá aumentar a nossa fé, para a gente poder suportar as adversidades do dia a dia. Talvez tenha alguém aqui como aquele pai, que tem um filho em casa, tem uma filha em casa, tem um parente em casa, que precisa urgentemente do teu toque, que precisa urgentemente da tua cura, do teu milagre. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, toca neles agora, Senhor, e arranca o mal pela raiz. Visita o filho desta mulher, visita o filho deste homem, visita a filha, visita a casa, visita os parentes, os primos, e vá purificando, vá curando, vá libertando. Senhor meu Deus, nós estamos aqui como aquele pai. Ajuda na nossa incredulidade, Senhor. Deus, os anos se passam e parece que ao invés da nossa fé aumentar, parece que ela diminui, Senhor. Mas eu quero fazer como Paulo disse, meu Deus, eu quero combater o bom combate, mas quero guardar a fé, Senhor. Ajuda o teu povo a guardar a fé, em nome de Jesus. Incredulidade, sai desta vida, sai desta igreja agora, sai deste corpo agora, sai desta mente, em nome de Jesus. Que a tua fé, meu Deus, venha brotar, que a tua esperança venha brotar, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida, no nome de Jesus.